É chegada a hora do momento de encontrarmos com Deus. Em sua casa, a oportunidade de comungar o seu corpo e o seu sangue, arrepender de nossas falhas e humildemente suplicar o seu perdão e agradecer pela salvação. É hora de ouvirmos e refletirmos a palavra de Deus. É hora de oração. Hoje, dia 5 de março de 2021, hoje é sexta-feira da segunda semana da Quaresma. Estaremos refletindo hoje o Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 21, versículos de 33 a 43 e versículos de 45 a 46. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber os seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram o outro e ao terceiro o apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: esse é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse de sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor, e é maravilhoso aos nossos olhos? Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Escutai esta outra parábola. Meu irmão, minha irmã, estamos na sexta-feira da segunda semana da Quaresma. Neste tempo quaresmal, a palavra de Deus está sempre nos chamando à conversão. A uma conversão diária, já que são muitos os inimigos do projeto de Deus, tentando nos desviar do caminho. A liturgia deste tempo é sempre a mesma de todos os anos. Diferente deve ser a nossa postura diante a realidade de hoje, que não é tão diferente da realidade do tempo de Jesus. Continuam as injustiças, continuam as maldades, a falta de amor. No evangelho que a liturgia de hoje nos convida a refletir, Jesus continua criticando duramente os líderes religiosos do seu tempo. Para desmascará-los, ele conta uma parábola na qual estes líderes eram os vilões. Mas eles não assimilaram tais personagens como sendo eles mesmos, o que podemos constatar na resposta que eles dão a essa pergunta de Jesus. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, que fará com esses vinhateiros? E eles responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos
e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhes entregarão os frutos no tempo certo. Com essas palavras, esses líderes religiosos assinaram a própria sentença, já que os arrendatários perversos da parábola eram eles. Sacerdotes e fariseus só foram compreender que aquela parábola falava deles quando Jesus cita uma passagem das Escrituras. Jesus então lhes disse: Vós nunca lestes nas Escrituras? A pedra rejeitada pelos construtores tornou-se a pedra angular. E isto foi feito pelo Senhor, e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo, o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá os frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as palavras de Jesus e compreenderam que estava falando deles. O texto chama nossa atenção sobre a responsabilidade que nós, como igreja missionária, que nasceu da ressurreição de Jesus, devemos ter para com a vinha do Senhor, que é o povo. Ao assumirmos o nosso batismo, nós nos tornamos os novos vinhateiros. E como tal, temos que devolver ao dono da vinha os frutos da missão que nos foi confiada. Como operário da vinha do Senhor, devemos dar testemunho de Jesus, na partilha da vida, no acolhimento ao irmão que sofre. Não devemos nos prender em práticas religiosas, legalismos. Mais do que observar ritos, cumprir preceitos, precisamos cuidar da vida, que é o bem maior para Deus. Precisamos nos conscientizar de que somos corresponsáveis pela vida do outro, até mesmo pelos frutos que ele há de produzir. Se não tivermos preocupação com o bem do outro, não seremos construtores do reino de Deus e, como consequência, seremos também advertidos por Jesus, como foram os sacerdotes e os fariseus, simbolizados na parábola, pelos arrendatários que, além de não cuidarem devidamente da vinha, não entregaram os frutos pertencentes ao proprietário. Infelizmente, meu irmão e minha irmã, ainda hoje, existem muitos líderes religiosos bem parecidos com os personagens desta parábola. Pessoas que, ao invés de servirem o povo, servem-se do povo, desagradando assim o proprietário da vinha. Como filhos do mesmo Pai, devemos estar sempre unidos, ligados à seiva que é Jesus, pois somente nele produziremos frutos de boa qualidade, dando assim a nossa resposta de amor e de fidelidade ao dono da vinha. Amém? Meu irmão, minha irmã, fique na paz de Jesus. Tenha um excelente e abençoado dia e até amanhã.